Graça e paz, amados. Mais um dia aqui na sala de oração do YouTube, no nosso canal. Espero que vocês estejam aí usufruindo daquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, né? Esse livro é maravilhoso e eu creio que vai ser um divisor de águas na minha e na sua vida. Amém? Hoje, no quinto dia, nós vamos estar falando sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus, né? E em Tiago 4,14 diz: quem é a sua vida? O que é a sua vida? Uma pergunta, vai ficando com essas perguntas aí. Temos uma frase aqui que diz: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Como que eu e você temos enxergado tudo isso? O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, gastar o seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhe como você enxerga a sua vida. Como você enxerga a sua vida? Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, uma quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. As pessoas dizem que a vida é um carrossel. Algumas vezes nós estamos lá em cima, outras vezes estamos lá embaixo, e outras pessoas veem o carrossel como algo que dá várias voltas, né? Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens, que é tudo tão difícil de usarmos, né? E tudo isso é o que cada um pensa sobre a sua vida. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Se eu perguntasse agora, o que você imagina da sua vida? Que figura viria na sua mente? Tal imagem é a metáfora da vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupas, joias, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, você vai valorizar o quê? A resistência. Então depende de como você está vendo. Pergunte-se agora, como é que você vê a sua vida? Você pode estar baseando a sua vida numa metáfora, né? E uma metáfora talvez falha. Por quê? Porque muitas vezes a gente está baseado naquilo que eu vejo em mim. E às vezes não é isso que o Senhor quer que você veja. Então eu preciso olhar com os olhos que Ele tem para comigo. A confiança que Ele depositou em mim, aquilo que Ele já colocou em mim, o potencial que Ele vê em mim. Né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, e aqui é uma autoanálise realmente. A gente precisa olhar para dentro de nós e observarmos como o Senhor me vê, né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso ser sincera comigo mesma, mas e o Senhor, como que Ele me vê nessa situação? E para isso nós vamos precisar contestar o pensamento convencional e substituí-los por verdades bíblicas. Então, aonde que eu vou buscar isso? Além da autoanálise, de me analisar, de olhar para dentro de mim, eu preciso buscar qual é a verdade bíblica. Porque a palavra é a verdade. E ela vai me dar as direções e vai me guiar em quem eu sou. Porque ele fala, né? Que eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou filha. Então, se ele me diz isso, como é que eu posso imaginar como ele me chamou, para que ele me chamou nesse propósito? Então, como ele me enxerga? Como é que ele me vê, né? Nessa minha vida aqui, como é que ele me vê?
E aí sim, a gente vai poder cumprir os propósitos que Ele nos deu. Lá em Romanos 12 diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, o início aí é a gente se desnudar realmente daquilo que a nossa mente muitas vezes já tem um pré-requisito, um pré-conceito sobre nós, e a gente tem que se desvencilhar e falar, Senhor, o que o Senhor pensa sobre mim? E isso às vezes é difícil, né? Difícil a gente parar e ter esse direcionamento, mas hoje é tempo. Nesse 5º dia, eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que é a sua vida? A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem para a sua vida. E nós vamos estar falando de 2 delas inicialmente. Aqui, a vida na terra é um teste. Essa é a primeira metáfora. Presta atenção, se firme aqui e a gente vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. A vida na terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade, à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão, pediu-lhe que oferecesse seu filho, né, seu filho Isaac. Deus provou Jacó, quando ele tinha que trabalhar outros tantos anos para obter a sua esposa Raquel. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden, né? Davi foi um dos testes dados por Deus em diversas ocasiões. Davi é um exemplo disso também. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, né? A gente vê José, Ruth, Daniel, Esther, né? Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. Olha que importante. Então, esses testes é importante para quê? Para que a gente desenvolva e manifeste realmente o caráter, o nosso caráter. E aí ali a gente vai começar a perceber quais são as nossas falhas, onde nós estamos firmados realmente. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, problemas, sucesso, nos conflitos, nas enfermidades, nas decepções e até mesmo em relação ao clima. Ele até observa as mais simples ações, como você abrir a porta de um carro para alguém, você pegar o lixo que foi jogado, ou quando você é educado com uma garçonete ou com uma balconista. Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, eu percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, minha esperança, de modo como lido com as minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Como é que eu tenho lidado? Então, essas simples atitudes, essas simples situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes é para nos testar, para que eu possa mostrar o que realmente está dentro de mim. Amém? Um teste muito importante é verificar qual é a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Isso é o que o autor está trazendo aqui, é muito importante. O que você sente quando você... Como é que você se age, né? Não é quando você sente, mas quando você age, quando você não sente a presença de Deus na sua vida. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. E aí tem o exemplo do rei Ezequias, né? Que experimentou esse teste. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial da sua vida, Deus deixou-o só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Então, olha que grandeza nesse nosso Deus.
que Ele nos dá essas possibilidades, essas circunstâncias. Por isso que muitas vezes a gente não pode reclamar de algumas circunstâncias, né? Murmurar não adianta. A gente tem que falar, Senhor, o que eu tenho que aprender nessa situação? Sou eu e você que vamos nos aprender. O Senhor está moldando o meu caráter e o seu. Quando vem pessoas para te afligir, problemas parecem impossíveis, decepções, né? Até mesmo a presença do Pai, né? Quando às vezes a gente sente que Ele, ai Senhor, o Senhor parece que me deixou. Só que o que a palavra de Deus diz? Que Ele sempre estaria conosco. Então eu preciso firmar nessa palavra. Por isso que o autor traz isso com tanta grandiosidade, né? Trazendo que a gente precisa estar firmado nas verdades bíblicas, naquilo que a palavra de Deus diz, que de quem eu e você somos. Amém? Quando compreendemos que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante. Olha que profundo. Quando você compreende que a vida é um teste, você vai perceber que tudo que está acontecendo em sua volta, nada é perdido, nada é insignificante. Eu acho interessante que uma vez um pastor me falou assim, filha, tudo no reino é reciclado. Tudo no reino é reciclado. A única coisa que não dá para reciclar é pecado. Então, até mesmo aquela história, aquela situação que você viveu, de decepção, de tristeza, isso vai reverter para a bênção. Então, se a gente compreende que a nossa vida é um teste e aquilo não é insignificante, isso vai te dar maturidade para passar por outras coisas, para ajudar outras pessoas. E aí você descobre o seu propósito. Tudo é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia, cada minuto é importante. Todas essas situações vão implicar para bênçãos eternas. Olha que importante. E a boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Sendo assim, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça lhe concedeu. E a Bíblia diz sobre isso. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que não têm forças para suportar. E ainda somos recompensados na eternidade. Lá em Tiago diz, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! E aí, esse é o primeira metáfora, né? Que é a vida é um teste. A segunda metáfora, a vida na terra é uma incumbência de confiança. Olha que importante. O Senhor confiou em você aquilo que Ele já colocou, aquilo que Ele pensou. Quem você seria, qual era o seu propósito, Ele confiou em você. A incumbência da confiança. Eu preciso agora pensar, qual é a minha incumbência? O que o Senhor confiou sobre as minhas mãos? Sobre o meu entendimento? Sobre o meu coração? O que o Senhor colocou sobre isso, sobre as minhas mãos? Essa é a segunda metáfora bíblica. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas de Deus, que Ele nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. A Bíblia diz, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são deles. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que eu chegasse. Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutar por algum momento. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores da sua propriedade, diz lá em Gênesis, né? E o primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas deles sobre a terra. Olha que função que o Senhor nos deu, cuidar da terra. Dessa forma,
Dessa função, o homem jamais foi exonerado e é a parte de nosso propósito atualmente. Tudo que nós desfrutamos deve ser tratado como a incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tem sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Então aí entra o coração grato, né? Nada é nosso. Eu estou aqui sendo mordomo, eu estou aqui sendo cuidador daquilo que o Senhor me deu. O que o Senhor te deu? Uma família, filhos, um marido, uma esposa, um ministério, um trabalho, tudo é do Senhor. Então eu não me vanglorio disso, eu sou grato por isso. Eu sou grato por Ele confiar em mim. Essas pessoas confiarem em mim, esse trabalho Ele colocou e Ele acredita em você. Amém? Vamos lá. É interessante que ele dá um exemplo aqui, né, de um casal. Anos atrás, um casal deixou que eu e minha esposa de férias usássemos uma bela casa de frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimos. Foi-nos dito: usem como se pertencessem a vocês. Então foi isso que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas e os pratos e até nos divertimos pulando na cama. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Então tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Olha que exemplo bom de se ter, né? Quando você recebe esse presente, você fala: eu vou cuidar com carinho, porque foi um presente que eles me deram, né? De estar ali usufruindo daquela casa, mas não era deles, mas eles usufruíram, eles podiam participar de tudo. E o Senhor faz isso comigo e com você quando Ele nos colocou nessa terra. Ele te dá o privilégio de você observar e desfrutar daquilo que Ele tem dado. Quando a gente olha a natureza, né? Quando a gente olha os nossos filhos, quando a gente olha a nossa família, quando o Senhor nos dá situações de ter recursos para ajudar outras pessoas, isso é maravilhoso. E isso é presente do Senhor. E eu tenho que entender que eu sou mordomo e eu vou cuidar do melhor do Senhor. Nossos valores culturais dizem: se você não é um dono, não será cuidadoso. Mas os cristãos, eu e você, precisamos viver por um padrão mais elevado, visto que Deus é dono, deve cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente. O dono diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia! Então, aqui, isso significa que tudo que você faz, mesmo as coisas mais simples, as tarefas que têm implicações pequenas, né, ou grandes, independente, você receberá um reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bom trabalho, muito bem. O segundo, você receberá uma promoção e a responsabilidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. O Senhor nos dá mais responsabilidades. Por quê? Porque você foi fiel e você passou no teste. E o terceiro, você será honrado em cerimônia. Aleluia! Aleluia, louva a Deus por isso, porque é lindo, né? E quando ele diz assim: venha e participe da alegria do seu Senhor. E aí entra numa parte que muitas vezes a gente não gosta muito de falar, mas que é real nas nossas vidas, que é os valores financeiros, na sua vida financeira, né? E o dinheiro é
é o maior de todos os testes, é um dos maiores testes, assim, né? Pensando hoje, basicamente, eu acho que é um dos testes difíceis para todos nós. Então, o que você tem feito? Pensa sobre a sua vida financeira. Está dentro dessa incumbência de confiança que Deus nos dá. Deus observa a forma em que usamos o nosso dinheiro para testar quão confiáveis nós somos. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Olha que forte. E isso está dentro da palavra. Então, o dinheiro, a sua vida financeira é um teste, é um grande teste, que muitas vezes muitas pessoas acabam não passando, porque o dinheiro corrompe, né? O dinheiro te dá, às vezes, questão de ego, né? De orgulho, de falar, ah, eu consegui, fui eu. E o Senhor está trazendo isso para você e para mim hoje, nesse ensinamento, né? Que a gente precisa analisar, observar como é que está a nossa vida financeira. Como é que você tem olhado a sua vida financeira? E aí, quando a palavra de Deus que se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem vai confiar as riquezas celestiais para você? Se aquilo deste mundo está te corrompendo, como é que você vai estar realmente tendo possibilidade de ter as riquezas celestiais? O modo de eu administrar, o modo da gente administrar, né, o dinheiro determina quanto Deus pode confiar em mim e em você com essas bênçãos espirituais. E aí vem as perguntas, né, para mim e para você. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então preste atenção, isso são verdades bíblicas, verdades da palavra. E eu preciso entender e trazer isso na minha vida, porque é como o Senhor enxerga a questão da riqueza, a questão do dinheiro na minha vida. Esse é um dos testes. A gente falou de outros testes aqui que você vai passar ou você já está passando, você já está percebendo isso. E o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que tudo que você está fazendo, tudo que você está passando é um teste. A sua vida é um teste. E qual é a sua confiança? O que você tem sido para o Senhor depositar na sua mão certas situações, circunstâncias, e você precisa ser aprovado. O quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. O quanto mais o Senhor te dá, Ele espera, porque Ele confia em você. Ele confia em você. E Ele espera que você dê esse retorno a Ele com a confiança que você tem nele. E o pensamento sobre o nosso propósito hoje, né, esse tema de reflexão, é um tema para refletir sobre o nosso propósito, a vida é um teste e uma incumbência de confiança. Pense sobre isso. Não saia desse vídeo sem pensar sobre isso, analisar e se autoanalisar. O versículo que traz aqui, quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, está lá em Lucas 16:10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Então, absorva tudo que é bom, tudo que está acontecendo na sua volta, não perca nada, é importante para o seu desenvolvimento, para o seu caráter. E quanto mais você ser fiel nessas pequenas coisas, o Senhor vai te colocar nas grandes, Ele vai confiar coisas grandes a você. E uma pergunta que o autor deixa aqui: o que me aconteceu recentemente que agora eu percebo ter sido um teste de Deus? Você consegue já fazer essa análise? Enquanto a gente estava conversando aqui, você consegue entender o que trouxe à sua mente algo que aquilo era um teste de Deus? Tem muitas coisas. No abrir dos olhos hoje, a gente tem já um teste. Será que eu vou ser grato? Como é que eu vou encarar meu dia hoje? Será que eu já vou acordar nervoso, com raiva? Ou eu vou acordar, não, eu vou agradecer pelo fôlego de vida. E mais uma questão: quais as questões mais importantes que Deus me confiou? O que o Senhor tem confiado para você e para mim? Que esse seja um tempo para que você possa meditar nesse 5º dia
enxergando, pense sobre isso, enxergando como Deus enxerga a sua vida. Qual é o propósito que você tem nisso? E Ele está aqui, e eu tenho certeza que essas verdades bíblicas vão fluir dentro de você. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe. Eu não sei se ficou muito longo, mas realmente foi aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Que Deus abençoe e até segunda-feira com o próximo dia de propósito. Fiquem com Deus.